Parque das Sombras. Era uma noite de outono, fria e envolta em uma névoa espessa, quando o Parque das Sombras reabriu suas portas após anos de abandono. Famoso por ser um dos maiores e mais extravagantes parques de diversões da região nos anos 90, ele havia sido fechado abruptamente após uma série de acidentes trágicos inexplicáveis que mancharam sua reputação para sempre. Os moradores da pequena cidade vizinha evitavam falar sobre o parque, como se o próprio nome trouxesse más lembranças. Diziam que ele estava amaldiçoado. Ainda assim, o apelo da curiosidade falou mais alto quando um novo proprietário, de identidade desconhecida, decidiu restaurar o parque. Ingressos promocionais foram distribuídos, prometendo uma noite inesquecível de diversão e aventura. As luzes neon brilhavam em meio à névoa, piscando de forma intermitente, como se o parque tentasse acordar de um longo sono. Marina, uma jovem universitária, foi uma das pessoas atraídas pela propaganda. Ela e seu grupo de amigos decidiram que seria uma ótima ideia visitar o parque, ignorando os rumores e as histórias de terror que circulavam pela cidade. Pedro, seu namorado, era cético. "Essas coisas são invenções", disse ele, ao estacionar o carro no vasto estacionamento vazio. "Nada além de superstições para assustar crianças." O grupo atravessou os portões enferrujados com animação, mal percebendo como as luzes piscavam, e os alto-falantes ecoavam uma música velha e distorcida. No interior do parque, os brinquedos gigantescos pareciam quase sombrios à meia-luz, mas a excitação inicial logo se dissipou quando perceberam que estavam praticamente sozinhos. O parque parecia deserto, exceto por alguns funcionários que permaneciam imóveis, seus rostos parcialmente ocultos por máscaras bizarras. "Isso está esquisito", disse Letícia, amiga de Marina, olhando ao redor desconfiada. "Onde estão as outras pessoas?" Antes que pudessem debater mais, um som agudo de risada ecoou pelos alto-falantes, seguido por uma voz que parecia velha e distorcida: "Bem-vindos ao Parque das Sombras. Preparem-se para a noite de suas vidas." O grupo se olhou com um misto de nervosismo e empolgação, decidindo seguir adiante. Começaram pelo carrossel, que girava lentamente com uma música melancólica tocando ao fundo. Quando subiram nos cavalos de madeira, notaram que os olhos das figuras esculpidas pareciam segui-los. "Acho que já estou ficando paranoica", brincou Letícia, rindo nervosamente. Depois de algumas voltas, decidiram explorar outros brinquedos. Foram até a montanha-russa de madeira, que estalava e rangia enquanto subia os trilhos enferrujados. A cada curva, o vento parecia sussurrar nos ouvidos de Marina, como se algo invisível estivesse tentando se comunicar. Lá de cima, puderam ver a extensão do parque. Estranhamente, quanto mais olhavam, menos pareciam ver, como se uma sombra espessa cobrisse a maior parte do terreno. "Isso está ficando estranho demais", murmurou Gabriel, outro amigo do grupo. "Tem algo errado com esse lugar." De repente, as luzes piscaram violentamente e um som estridente ecoou pelo parque. Uma sensação de pânico começou a crescer. Pedro, sempre o mais racional, sugeriu que talvez fosse apenas uma falha de energia, mas no fundo, até ele parecia desconfortável. Ao descerem da montanha-russa, Marina sentiu uma presença atrás de si, como se algo ou alguém estivesse observando seus passos de perto. Ela virou-se rapidamente, mas não viu nada além da névoa espessa. "Vocês sentiram isso?" perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. Os outros balançaram a cabeça, embora Letícia parecesse inquieta. Eles decidiram continuar explorando, na tentativa de distrair as sensações perturbadoras. Foram até a Casa dos Espelhos, um dos pontos mais antigos do parque, com corredores tortuosos e espelhos deformantes que refletiam versões grotescas de si mesmos. À medida que caminhavam pelo labirinto, algo começou a parecer errado. As imagens nos espelhos não seguiam seus movimentos. Enquanto Marina e seus amigos se deslocavam, as figuras refletidas permaneciam paradas, sorrindo de forma sinistra. "O que é isso?" Letícia gritou, correndo em direção à saída, apenas para descobrir que o caminho parecia ter mudado. O corredor pelo qual haviam entrado desaparecera, e todos os espelhos agora refletiam um único rosto, uma máscara branca e sem expressão que flutuava na escuridão. Pedro tentou manter a calma, mas sua voz tremia. "Precisamos sair daqui, agora." Enquanto corriam pelos corredores, cada espelho que passavam mostrava algo diferente. Sombras que se moviam rapidamente, olhos que os observavam atentamente,
e o som de uma respiração pesada e constante que parecia se aproximar mais a cada segundo. Quando finalmente encontraram a saída, estavam ofegantes e assustados. O parque parecia ainda mais sombrio do lado de fora. As luzes piscavam cada vez mais fracas, e os poucos funcionários que haviam visto antes agora estavam parados, imóveis como estátuas. Tem algo muito errado com esse lugar, Gabriel disse, sua voz baixa e carregada de medo. Precisamos ir embora. No entanto, enquanto caminhavam em direção aos portões, perceberam que o caminho que haviam percorrido estava agora bloqueado. As grades de ferro estavam fechadas e cadeadas. O som da risada aguda voltou a ecoar pelos alto-falantes, desta vez mais próxima, mais nítida. Uma sombra alta e distorcida começou a se formar na névoa. Vocês não deveriam estar aqui, uma voz sussurrou, baixa e ameaçadora. Os amigos começaram a correr, mas o parque parecia se transformar ao seu redor. Brinquedos que antes estavam imóveis começaram a se mover sozinhos, como se uma força invisível os estivesse controlando. O som das engrenagens rangendo era ensurdecedor, e a névoa se tornava mais densa, dificultando a visão. De repente, Pedro foi puxado por algo invisível e desapareceu na névoa. Os outros gritaram, mas suas vozes eram abafadas pelo som mecânico e pela risada perturbadora que o cercava. Um a um, eles começaram a desaparecer, engolidos pelo parque que parecia ganhar vida própria, até que apenas Marina restou, sozinha, cercada por sombras que sussurravam seu nome. Ela correu para a saída, seus passos ecoando pelo chão de concreto, mas a cada curva, parecia voltar ao mesmo lugar, presa em um ciclo infinito de horror. Quando finalmente caiu de joelhos, exausta e sem esperança, a mesma voz sussurrou em seu ouvido: "Você nunca mais sairá daqui." O Parque das Sombras, uma vez reaberto, nunca mais fechou suas portas. E, ao cair da noite, os poucos que ousam se aproximar dizem que ainda podem ouvir risadas e sussurros vindos de dentro, como se as almas dos que entraram nunca tivessem partido.